Olá, boa tarde, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje vou conversar com vocês aqui um pouco sobre a abordagem dialógica e talvez implicações desse sistema até mesmo na geopolítica. Em alguns dias vamos ter aqui uma entrevista da Cindy Peterson, uma ativista americana entusiasta da abordagem dialógica na esquizofrenia. O que vem a ser isso? A abordagem dialógica foi desenvolvida na Finlândia, no norte da Finlândia, num estudo financiado pelo governo finlandês e não pela indústria farmacêutica, e esse estudo revelou que se você promove o diálogo com pessoas com esquizofrenia, isso pode ser muito útil, reduz a necessidade de medicamento, reduz a necessidade de internação. Parece até meio óbvio, não é? Parece até meio óbvio, qualquer um talvez dissesse isso, mas não dá para dialogar um pouco com essas pessoas. É uma intuição e uma intuição correta, né? É possível sim o diálogo, é possível sim, através do entendimento, diminuir muito do mal-estar, muito do sofrimento das pessoas com esquizofrenia. Né? A Cindy Peterson virá aqui no meu canal, vai falar mais sobre o assunto, com certeza é do seu interesse e com certeza você vai gostar de ouvi-la. Né? Abordagem dialógica. A abordagem dialógica dá um valor epistêmico igual à palavra do paciente e do psiquiatra e de outras pessoas envolvidas na questão. Valor epistêmico significa que a voz de todos é ouvida da mesma forma, certo? Não existe uma hierarquia. A abordagem dialógica, ela abole a hierarquia. Não é mais o psiquiatra que chega, receita o remédio e acabou a conversa, certo? É interessante e vale a pena, vocês vão gostar de ouvir essa senhora falando aqui. Eu, na minha vida, se tivesse tido abordagem dialógica na minha vida, teria sido evitado muito, muito sofrimento, não apenas meu, inclusive sofrimento dos meus familiares. Né? Se não houvesse tido um diagnóstico apressado, muito apressado, se não tivesse tido decisões drásticas de internação e uso de medicamentos muito pesados, de forma totalmente apressada e impensada, muito irrefletido tudo isso, né? Teria sido evitado o sofrimento não meu apenas, mas de todos os meus familiares e amigos. Né? Abordagem dialógica. Com certeza, algo positivo na vida das pessoas com esquizofrenia. Eu iria mais longe, eu achava, inclusive, que essa abordagem dialógica, alguns princípios, poderiam ser usados, inclusive, na geopolítica. Nós vivemos na geopolítica uma certa islamofobia na nossa sociedade. Né? Um dos temas da geopolítica atual é a aversão ao Islão. Né? Esse é um dos temas centrais da geopolítica atual. Né? Não é apenas uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã atrás de interesses comerciais, não é apenas isso. Tem por trás também uma certa guerra ideológica, onde existe uma certa aversão a ideias islâmicas, né, no Ocidente, e o contrário também, uma reação no Islão contra valores ocidentais. Né? Talvez isso pudesse ser resolvido de uma maneira mais dialógica, sentando, conversando e vendo quais são os medos das pessoas. Né? Por exemplo, há gente que diga que os árabes têm um plano de islamizar a Europa. Né? Já ouvi dizer isso. Vamos sentar, conversar, vamos ver se isso de fato existe. Né? E o que são essas ameaças que as pessoas veem no Islã? Por que, que a sociedade islâmica parece que é retrógrada, parece que é medieval e que parece que dessa maneira vai destruir a bonita maneira de viver que se tem no Ocidente? Seria o Islã uma ameaça à maneira sofisticada de viver que o Ocidente desenvolveu? Né? Tudo isso é para pensar, dialogar. Por exemplo, uma pergunta muito simples seria: por que que você, quando vê uma mulher de véu na rua, você vê que ela é islâmica, isso te incomoda? A pessoa responde: me incomoda porque essa mulher está tendo seus direitos cerceados, essa mulher está sendo oprimida, e aqui no meu país não gostamos de ver mulher nenhuma sendo oprimida. É uma maneira de ver, mas você pode ver de outra maneira também. No mundo islâmico, eles vão dizer que sim, as mulheres devem usar o véu, porque essa é uma maneira de ficar mais próximas de Deus. Não é por repressão, não é por um sentimento agradável
humilhar, de diminuir as mulheres, mas porque eles acham que as mulheres dessa maneira, e também os homens, todos ficam mais próximos de Deus, havendo discrição na maneira das vestimentas das mulheres. As mulheres, sendo modestas em suas vestimentas, elas, dessa maneira, estão contribuindo para que elas e toda a sociedade evolua mais na direção de Deus. É uma boa resposta e que muitos islâmicos dariam, né? A questão permanece, é claro, o europeu podia insistir, dizer que não pensa assim, que para ele Deus é alcançado de outras maneiras, né? Mas será que não caberia uma discussão? Será que não caberia um diálogo aberto? Começando talvez por essa simples questão, o uso do véu pelas mulheres, né? Por essa simples questão, poderíamos começar um bom diálogo e ouvir os islâmicos, ouvir o que eles têm a dizer. Porque talvez muito do que se tem de islamofobia no Ocidente não é bem explicado. Né? Não é bem explicado, não se trata de machismo, não se trata de repressão. Trata-se de uma coisa muitas vezes espiritual. Trata-se muitas vezes de uma busca por uma presença de Alá em suas vidas. Né? Não é uma violência, é uma busca por Deus. Né? Os islâmicos talvez respondessem isso, né? E aí teríamos todo um diálogo a ser travado e não mais um confronto. Né? Se pudéssemos decidir, por exemplo, as questões de islamofobia que temos hoje no mundo, através do diálogo, seria muito melhor. Eu acho que muitos ocidentais se surpreenderiam ao ver que os islâmicos são pessoas muito razoáveis, pessoas de boa índole, pessoas que podem soar repressivas no Ocidente, mas que na verdade estão apenas fazendo práticas que eles acreditam ser mais, elevá-los mais à presença de Alá, né? Ter uma presença de Alá em suas vidas. Vale o preço, vamos dizer assim. Alá vale o preço de alguns sacrifícios. Não fazemos esse sacrifício porque somos fanáticos. Os sacrifícios são feitos porque dessa forma estamos mais próximos de Alá. Enfim, todo um diálogo deveria ser aberto. A islamofobia é uma questão do nosso tempo que poderia ser resolvida através do diálogo, através das pessoas perceberem que o Islã não é uma ameaça ao estilo de vida ocidental, né? Porque, sobretudo, eles querem viver bem nos seus países, eles não estão planejando essa islamização da Europa. Isso é uma grande ficção, não há nenhum plano árabe de islamizar a Europa. Isso é uma ficção, é uma coisa que existe na mente de alguns, mas que não corresponde à realidade. Né? O Islã até cresce, tem novos e novos adeptos, mas não é um programa de dominação mundial, é simplesmente porque essas pessoas se sentem atraídas por essa religião. Né? E o islâmico poderia dizer também da sociedade ocidental na Bíblia. Não diz a Bíblia que você deve procurar ser o mais semelhante possível a Jesus, que você não deve procurar fazer nesse planeta um ambiente o mais semelhante possível ao céu? Isso está na Bíblia. O muçulmano poderia dizer que a ideia dele é similar, ele quer fazer aqui mais semelhante ao céu. Por isso que assim, existem certas restrições, certas regras na sociedade deles. Né? E deveria haver aí todo um debate. Né? Muito mais um debate do que um conflito. Muito mais um debate do que um conflito armado. Porque assim, os interesses econômicos eles existem e são a causa imediata das guerras, mas os políticos que fazem as guerras se aproveitam de sentimentos populares de aversão, às vezes, a outras culturas. É claro que, voltando no tempo, Hitler se aproveitou muito de sentimentos populares alemães para promover o ódio aos judeus na Alemanha. Né? Com certeza, se tivesse tido um diálogo naquela época, os judeus pretendem dominar a Alemanha, os judeus querem acabar com a cultura alemã, algo assim. Se houvesse tido esse diálogo, talvez pudesse ter sido tudo evitado, talvez o povo alemão visse que não havia ameaça judaica nenhuma, e talvez pudesse, dessa forma, até ter sido evitada essa tragédia, né, através de uma abordagem dialógica da política mundial, onde todos têm voz, ninguém tem uma hierarquia superior, estamos aqui apenas para nos entendermos. Né? Pessoa com esquizofrenia passa por isso. Estamos aqui para nos entendermos. Eu que tenho esquizofrenia, você que é meu parente próximo, você que é profissional de saúde. Vamos nos entender, vamos conversar, sem que haja uma opinião que prevaleça e que silencie as outras opiniões. Serve para a esquizofrenia e também serve para a política mundial. Porque, além dos interesses econômicos, existem outros sentimentos pelos quais as pessoas são manipuladas. E cabia, sim, conversarmos. Por exemplo, para parar com demonizações do Islã.
acredito que isso seria fundamental para uma melhor evolução da geopolítica. Tá certo? Muito obrigado. Em breve volto aqui com a entrevista da Cindy Peterson. Não perca. Muito obrigado. Por hoje é isso.